Vamos então para o segundo tópico de hoje, tem a ver com herpes labial. O Rui Alves enviou-nos um e-mail com a seguinte questão: o que se deve fazer quando aparece herpes labial? Como posso tratar e evitar contagiar outras pessoas? Doutor Pedro, bom dia. Bom dia. Isto é uma grande questão. Eu pessoalmente nunca... Eu devo ser imune, porque... Pode acontecer. Há casos de pessoas que são imunes ao aparecimento à manifestação. É muito contagioso. O que acontece é o seguinte: o herpes é uma doença que não tem cura, ok? É uma doença viral. Como tal, não existe portanto, cura, um tratamento. O que existe é maneiras de poder controlar, está ali uma imagem de uma situação de herpes labial, o que existe é maneiras de poder controlar a patologia de modo a que não seja tão agressiva ou que a sua recorrência, portanto o aparecimento, seja mais prolongado no tempo. Existem fatores predisponentes para esta situação, como por exemplo pessoas que tenham a parte imunológica diminuída, o apanhar sol, o ter febre, por exemplo, são situações que pode desencadear. Isto, na realidade, o vírus vai se alojar em zonas nervosas, muitas vezes, quando no caso do herpes labial, no gânglio de Gasser, que é uma zona nervosa, depois onde saem 3 ramificações e muitas vezes sai alojado. Quando nós estamos com o sistema imunológico em baixo, então ele aparece geralmente no mesmo sítio. Claro. É muito contagioso, especialmente na fase das pápulas, quando rebentam, portanto, aquelas bolhas que quando começam a rebentar. E apanha-se como? Não é só nos beijos na boca? Não. Copos, por exemplo, mal lavados, tudo que seja com palhinhas, tudo que seja de contacto, não é? Portanto, também depois poderá haver o herpes genital, também, portanto, é importante ter atenção a essas situações. É um vírus diferente. É um vírus diferente. Ter herpes labial não quer dizer que tenha... Posso complicar aqui. Isto é não, assim, e o contrário também. O contágio não é só na altura em que a pessoa tem as vesículas e que rebentam. Não, quando está na cicatrização. Não é só isso. Ao longo, agora vou complicar um bocado, ao longo, mesmo num estadio em que nós não temos lesões, há a possibilidade de transmitir o herpes labial. E agora? Verdade. E agora pergunto-lhe eu. É de vez em quando. Pois, não é mais frequente quando se tem uma vesícula com um líquido e se transmite, e o contacto com a lesão, mas sabe-se que existem concentrações pequenas na saliva de uma pessoa que tem herpes labial. Portanto, é preciso ter mesmo muito cuidado. Por exemplo, isto ainda piora a situação. Não é só quando quais lá são está... os cuidados que se deve ter? Por exemplo, numa família onde alguém tem e os outros não têm, por exemplo. Assim, o que se deve fazer é, quando a pessoa está essencialmente com a manifestação, ter cuidados extremos que ninguém utilize utensílios, desde copos... Sim, mas isto no meio de uma família é difícil toalhas, de por gerir. exemplo. As toalhas. E as toalhas também é importante, por exemplo, a toalha de rosto, de banho, pronto, ser para aquela pessoa e depois serem lavados à parte e com altas temperaturas para conseguir eliminar... Mas há, entretanto, uma série de medicamentos que permitem, quando se começa a ser... Aquilo tem um ardor, não é? Primeiro é um ardor. Assim, há 2 tipos de situações do herpes. Há a primo-infecção, que é quando a pessoa apanha pela primeira vez o herpes. Geralmente a manifestação tem a ver com gengivites herpéticas, que são pequenas pintas, muitas vezes ou no lábio ou mesmo na parte interior da boca, e pode dar inclusive febre, a pessoa ficar com um estado febril e com algum desconforto. Muitas vezes as pessoas nem associam isso à situação de ter o herpes. Pronto. Depois existe a situação propriamente da lesão, não é? E nessa situação aquilo que pode ser feito é, nas primeiras 24 horas, assim que se começa a sentir aparecer a lesão, existem medicamentos eficazes na tal redução portanto, da intensidade da manifestação, e vai ajudar a que essa manifestação não seja tão exuberante. Em termos de tempo, nós temos aqui mais uma semana a 15 dias entre o aparecer e o desaparecer, portanto, a situação de lesão, e esta medicação vai ajudar ao conforto nessa evolução. Existe também medicamentos tópicos, portanto, para colocar localmente na zona do herpes, que também vão ajudar nisso. Muito bem. Só uma coisa importante, que é, existem umas películas que se podem colar por cima da lesão, que ajuda portanto, a pessoa a estar mais confortável, mas não reduz significativamente o risco de contágio. Portanto, mesmo com essas películas, atenção. Ajuda muito na cicatrização. Pronto, existe um medicamento, os cremes que habitualmente se vendem por aí podem dar origem a uma alergia ao próprio creme. Existe um outro que, se for aplicado
todos os dias à noite vai diminuir o número de recorrências, às vezes que temos surtos creme labial. Que chama-se creme labial? Não. O herpes labial. O herpes labial, está bem. Podia Podia ser. Estão a aparecer já muitas questões. Estão a aparecer já muitas questões e muitas pessoas a partilharem psoríase, quer de herpes labial. Há aqui alguém que fala de herpes num olho, que eu nem sequer sabia que podia ser, mas não vamos agora, doutor Alexandre, que não temos tempo. Mas há uma coisa importante que é... Doutor Pedro! Não, mas que isto é importante. O contágio também pode ser da própria pessoa, por exemplo, o mexer na zona do herpes e colocar o dedo no olho, pode haver um contágio da própria pessoa para ela em umas zonas diferentes. Mas será que o ato de beijar pode ser responsável pelo contágio de outras maleitas? Quando falamos de saúde da boca, por exemplo, e esta é para o Dr. Pedro Ferreira Lopes, a gengivite é contagiosa? Não, a gengivite não é contagiosa. Porquê? Porque a gengivite é uma reação do nosso organismo à presença de bactérias. Portanto, no fundo, o que está é a gengiva inflamada devido na zona do sulco gengival existirem bactérias, provavelmente uma escovagem pouco eficiente. Isto é uma gengivite, estamos a ver? Sim, isto é uma gengivite descamativa. Isto muitas vezes está mais associado... Ai, valha-me Deus! Este tipo de gengivites muitas vezes está mais associado a causas de carências vitamínicas ou lesões tópicas. E a filmes de vampiros? Eu pensei que era o pele vermelha. Aquele caso era mais uma gengivite descamativa, que também não é contagiosa. No caso da gengivite tradicional, que causa um halo vermelho junto ao dente em que tem sangramento fácil, isso é devido à presença neste caso, é devido à presença, como se vê ali, de placa bacteriana, aquela massa esbranquiçada, amarelada junto à gengiva, é placa bacteriana, e esse tipo de concentração de bactérias na zona faz que a gengiva fique inchada, vermelha e de sangramento fácil. Como tal, e sendo uma reação do nosso organismo, não é contagioso. E as aftas também se contagiam? As aftas também não são contagiosas. Portanto, pode-se beijar à vontade alguém. Sim. Tenho aqui uma afta, deixa se conseguir, um beijinho. exatamente. Se conseguir, porque as aftas causam um enorme desconforto. É horrível. Mesmo quando são pequenas, causam um desconforto. Mas cuidado com as aftas, porque é uma forma muito fácil de transmissão de outro tipo de doenças. Claro. Para quem está com a afta. Para ambas as pessoas, ou seja, para quem não tem nenhuma lesão na cavidade, quer dizer... É uma ferida aberta, no fundo. É uma ferida aberta e nós estamos a expor-nos a uma ferida aberta. Isto aqui tem a ver com... existem vários fatores... Existem vários fatores que desencadeiam aftas, apesar de não existir nenhum em concreto que se diga isto provoca sempre aftas. Tem a ver com carências vitamínicas, situações alimentares, algumas intolerâncias que as pessoas têm, tem a ver com, inclusive, reação a algum tipo até de pastas de dentes, por exemplo, que podem provocar... Não há uma razão... parte imunológica, há várias causas. imensas causas que podem... Próteses dentárias mal adaptadas, claro. Isso tem a ver com os traumatismos locais e o que acontece é que provoca pequenas lesões que depois formam uma úlcera, que é aquele aspecto da afta com um halo esbranquiçado à volta, uma zona necrótica, e geralmente essas zonas são extremamente sensíveis e dolorosas. Como tratamento, aquilo que se pode fazer é tópico, portanto, é reduzir o desconforto, colocar produtos que vai manter aquela zona desinfetada para não haver uma infecção oportunista da zona da afta e muitas vezes, e em alguns casos, pessoas geralmente que têm muitas aftas ou aftas de tamanho muito grande, eu costumo recomendar, dou uma anestesia tópica para a pessoa antes de comer, coloca um pouco de anestesia e consegue comer com algum conforto ou beber até água, porque até muitas vezes a beber água as pessoas têm uma dor intensa.